Agora, nós vamos analisar todas as informações que a gente inseriu na plataforma. Você está visualizando seu relatório financeiro, onde existe uma nota de 5 a 10. Uma nota de 5 ou 6 representa uma empresa não tão viável financeiramente. 7 e 8 talvez precise de alguns ajustes. E 9 e 10, ela é bem viável. Ela é muito viável financeiramente. Além dessa nota, existe uma série de informações importantes que você precisa observar. Por exemplo, necessidade de capital de giro, que é o dinheiro que você precisa ter para bancar os primeiros meses que a empresa talvez não possa se pagar. E aí você precisa de um dinheiro para bancar esses primeiros meses de operação da empresa. Investimentos totais é outra informação extremamente importante, que é tudo que você vai precisar ter de dinheiro para iniciar o seu negócio. Compõe o investimento total, o investimento inicial, a necessidade de capital de giro e o estoque inicial. Se você for serviço, não tem estoque, mas se você for venda de mercadoria ou produção de algum produto, você precisa ter um estoque inicial para começar a rodar sua atividade. Nós colocamos aqui um estoque inicial de 60 dias para que você possa ter nesses 2 meses o estoque para fazer o faturamento que você gostaria de faturar. Esses fatores compõem os investimentos totais, ou seja, você olha para ele e sabe que aquele é o valor que você precisa ter no bolso para iniciar suas atividades com mais tranquilidade financeira. Outras 2 informações extremamente importantes são os pontos de equilíbrio. Existe o ponto de equilíbrio operacional, que é o que você precisa pagar para a operação da sua empresa, e o ponto de equilíbrio remuneratório, que é o que você precisa para pagar a operação da sua empresa e para pagar a retirada que você gostaria de fazer. Por exemplo, se o seu ponto de equilíbrio remuneratório é de R$15 mil, você precisa faturar R$15 mil para retirar aquilo que você gostaria. Se você faturar menos que isso, você não tem condição de retirar o valor desejado e vai terminar gerando um problema financeiro a curto prazo. Então, ou você precisa faturar um pouco mais, e aí você precisa entender se sua empresa tem capacidade de faturar mais, ou então você precisa reduzir custos para poder reduzir um pouco o ponto de equilíbrio. Então, os pontos de equilíbrio são muito importantes para que a gente possa entender a relação do quanto eu preciso faturar e do quanto eu gostaria de faturar. Outra informação que você tem no relatório é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Ele diz qual percentual do meu custo de mercadoria perante o preço de venda. Quanto mais baixo esse CMV, melhor. Ou seja, você tem um CMV de 40%. É um CMV interessante para vender mercadoria. Mas se eu conseguir colocar ele a 35%, 30%, seria mais interessante ainda. Como é que eu melhoro esse CMV? Ou comprando mais barato, ou tentando vender um pouquinho mais caro. Quanto mais barato você comprar e quanto mais alto for seu preço de venda, melhor o seu CMV, maior a sua margem de lucro. E é claro que é muito difícil aumentar o preço de venda de produto, porque geralmente existem concorrentes e tudo mais. Então, o mais interessante seria você comprar melhor, comprar mais barato, para que você possa ter essa margem maior em cada um dos produtos que você vende. Outra informação super interessante do relatório é o prazo de retorno de investimento, ou seja, em meses, qual o prazo para retornar tudo aquilo que você investiu na empresa. Quanto mais curto esse prazo, mais lucratividade. É sinal de que você está lucrando muito. É mais interessante para o negócio. O prazo de retorno de investimento tem a ver com o quanto você investiu e o montante que você está lucrando mês a mês. Quanto mais você lucra, mais rápido você retorna o seu investimento. E é esse o principal objetivo que a gente tem quando abre uma empresa. Mais abaixo do seu relatório, você vai ter uma projeção dos primeiros 24 meses de operação do seu negócio de acordo com as informações que você colocou. Então você vai avaliar os resultados do primeiro, segundo, terceiro mês. Isso é extremamente importante para você entender o quanto você está distante ou não das suas previsões. O que na maioria das vezes acontece quando as pessoas não fazem esse tipo de análise, de projeção, estudo, é que você inicia o primeiro mês, fatura R$12 mil e você não sabe exatamente se esses R$12 mil foi bom ou ruim. Às vezes, R$12 mil é muito bom se seu ponto de equilíbrio for 5 mil, 6 mil reais. Daí R$12 mil é excelente. Mas às vezes 12 mil pode ser muito ruim se seu ponto de equilíbrio estiver muito alto. Se você com R$12 mil está distante de chegar no ponto de equilíbrio, é sinal de que você já está tomando prejuízo já nos primeiros meses. É importante que você entenda como você planejou o seu primeiro mês e como ele foi executado, para você começar imediatamente a mexer nos seus custos, no seu faturamento e para entrar dentro do que você planejou. Nessa projeção, você também vai entender o seu lucro acumulado,
quanto lucro você vai acumulando, quanto de prejuízo você vai acumulando caso você não atinja esse resultado. E aí você começa a entender, mês a mês, o funcionamento da sua empresa para ir ajustando as informações financeiras e ajustando a execução do seu negócio de acordo com o que você planejou inicialmente. Descendo um pouquinho mais no seu relatório, você vai encontrar um gráfico de investimentos iniciais. É um gráfico de pizza onde você vai saber o que é que pesa mais nos seus investimentos iniciais. Se é uma reforma de loja, se é uma criação de logomarca. Então você vai, através desse gráfico, entender onde você está gastando mais com o investimento inicial. Caso você precise reduzir um pouquinho o investimento inicial, seu negócio não foi tão viável. Você precisa fazer uma nova projeção, você olha para esse gráfico e começa a agir nos pontos que têm maior participação. Eu tenho um sistema que vou desenvolver que custa muito caro. Talvez desenvolver uma coisa mais simples inicialmente, para depois ir avançando. E aí você vai diminuindo o seu investimento inicial e vai tornando o seu negócio um pouco mais viável de acordo com o seu investimento. Então esse gráfico serve para você entender o que é que pesa mais na hora de fazer os seus investimentos. E se você precisa reduzir um pouquinho os seus investimentos, você começa reduzindo pelo que está com maior participação no seu gráfico. E no final, você tem uma evolução do seu faturamento. É um gráfico que mostra o seu faturamento evoluindo de acordo com o que você planejou. Se você criou um faturamento linear, ele vai estar lá, linear. Mas se você for evoluindo à medida que os meses vão passando, você vai ver uma evolução no faturamento mês a mês. É importante que essa informação seja visível para que você possa fazer uma autocrítica dessa sua evolução no faturamento. Enfim, essas são as informações que contém no nosso diagnóstico. Se o diagnóstico mostrou que o seu negócio não tem uma viabilidade financeira interessante, você pode alterar o relatório, voltar lá e reduzir os investimentos, tentar colocar uma projeção de faturamento maior, reduzir os custos um pouquinho e aí testar novamente o relatório para ver o quanto ele altera em relação à nota e à viabilidade. É importante que você tenha essa análise crítica. Você pode tanto alterar essa informação que você colocou, quanto criar uma nova simulação para poder comparar as duas. Você tem a primeira simulação que você fez, que não está viável. Crie uma segunda simulação para entender o que é que você pode melhorar no seu negócio. Pode criar uma terceira, uma quarta simulação, pode criar mapas financeiros. Fazendo os ajustes necessários, você vai encontrar uma forma, um mapa financeiro ideal para que você comece seu negócio com muito mais segurança financeira. Esse é o nosso principal objetivo, que você comece a sua nova ideia de negócios com mais conhecimento financeiro, sabendo quando você vai acertar e quando você vai errar, já nos primeiros momentos, porque aí dá tempo de corrigir quando a empresa já está andando. O que acontece é que as empresas só percebem que estão erradas depois de 4, 5, 6 meses de atividade. E geralmente elas já estão endividadas. E aí, se a gente começar a corrigir isso no primeiro mês, a gente tem muito mais tempo e chance de não entrar no nosso negócio com endividamento alto já nos primeiros meses. Então, boa sorte! Eu espero que sua ideia de negócios tenha tido uma viabilidade financeira. E se não tiver, faça os ajustes necessários. Comece da forma correta. E vamos fazer isso acontecer. Qualquer coisa que você precisar, conte conosco que a gente está por aqui.